Já está tudo? Boa tarde, Boa Presidente. tarde. Boa tarde. Já Boa temos tarde. quórum? Boa tarde. Boa tarde. Já são 15 horas, não é? Muito bem. Então, sendo assim, vamos dar início aqui à nossa reunião e antes de passarmos ao ponto prévio, pergunto aos senhores vereadores se têm alguma questão a colocar no período antes da ordem do dia. Sim. Boa tarde a todos. Três questões, nomeadamente em relação aos maus cheiros. Há novamente maus cheiros na zona mais próxima da EDTAR, obviamente, nos pousados, filhós, chões. E a minha questão é se já chegaram algumas queixas ou algumas informações à Câmara Municipal em relação a estes acontecimentos nos últimos dias. E também para quando é que é feita a disponibilização do controle analítico da EDTAR. Ainda sobre esta questão, em relação aos investimentos previstos na EDTAR no valor de 1.186.000, aprovado já ainda pela administração da Áustria, foram executados, vão ser executados, em que ponto de situação é que está. Depois, sobre outra temática, em relação aos bombeiros, já sei que as IPSS já efetuaram os testes, mas em relação aos bombeiros também seria algo a pensar, e certamente já haverá algo pensado, pelo menos aos homens que estão na frente de combate, se já está alguma coisa em vista. Depois também há uma notícia da comunidade intermunicipal, da Comunidade Intermunicipal, de 120.000 máscaras reutilizáveis. Se além desta iniciativa a Câmara Municipal está a pensar outra relativamente à disponibilização de máscaras a famílias carenciadas e utentes de espaços públicos, também dado aos preços que depois vão começar a existir e aos abusos que começam a existir, e depois fica um bocado complicado essas famílias. Depois, também em relação aos transportes escolares, se já tem alguma informação sobre se houve retoma de valores ou não dos serviços que não foram utilizados devido à pandemia. E isso também, de acordo com as regras, das regras da DGS e das medidas da DGS, se já houve alguma informação da rodoviária também em relação à higienização e desinfecção dos autocarros também para os alunos que vão necessitar e que vão regressar entretanto, ou se já regressaram, não sei, às aulas. Até porque deve existir normas de transporte, o número de alunos, etc. Por fim, a última questão era em relação à reposição das freguesias. Já temos aqui um anteprojeto governamental, já foi dado conhecido esta semana, em que foi mudado alguns critérios, mas eles também, aquilo que está em prevista é 900 eleitores, 2% do território, um funcionário com vínculo, um edifício sede e 5 valências de apoio, entre as quais uma extensão de saúde, mercado feira, equipamento esportivo, parque infantil, equipamento cultural e serviço de proteção social e idosos. Questionar também qual é a posição aqui da maioria em relação a este assunto, para ficarmos também a conhecer e a saber em que ponto está a discussão sobre este tema. Depois, por último e por fim, não é uma questão, mas vou ter que fazer uso da figura regimental de protesto, sobre aquilo que aconteceu na semana passada, no confisco de uma iniciativa da Caixa Solidária. E esta atitude que o município teve em relação à iniciativa da Caixa Solidária revela uma falta de sensatez e definitivamente é uma prova, quer dizer, de autoritarismo que eu nunca pensei presenciar no não assunto, que foi transformado em assunto. Quer dizer, eu lamento, mas acho que não é desta forma que se tratam as coisas. Eu só pedia, era bom senso,
em relação a estas questões, porque todos estamos a precisar e era uma iniciativa muito meritória, que está a ocorrer pelo país inteiro e que os dois jovens da região decidiram levar a cabo. E isto devia ser acarinhado, mas afinal há aqui parece que um golpe de força em toda esta questão. Os dois jovens, pelo que percebi, já tomaram a iniciativa noutros municípios, não só e só em Alcarena é que aconteceu alguma coisa destas. Para mais, eu acho que é mais ridículo, para ser ainda mais ridículo, o ridículo ainda torna-se mais ridículo quando o município torna-se numa alfândega e retém a Caixa, que já tinha alimentos e que aliás não é da sua pertença. E isto leva-me à questão, que é quem é que esteve na altura na fiscalização de guardar a Caixa e quem é que vai garantir que tudo vai ser entregue como tal estava e com o seu conteúdo. Essas são questões que levantam-se e isto não é estar a questionar a honestidade de ninguém, mas quer dizer, as coisas, não sei como é que as coisas foram feitas. Se quero que lhe digam, eu não queria alinhar pela demagogia da burocracia por causa das autorizações, etc. Foi isso que teve em causa. Eu penso é que devolvam a Caixa e os bens alimentares, os respectivos bens alimentares aos promotores da iniciativa e eu, apesar de não ter qualquer responsabilidade na decisão tomada, mas enquanto membro do órgão executivo, com toda a legitimidade que tenho, e penso também falo pela minha colega da variação, quero pedir desculpas aos dois jovens e dizer que esta situação me envergonha um bocado, porque acho que não é assim que as coisas se resolvem, acho que não havia necessidade de um novo assunto se transformar em assunto. E é só isto. Muito bem, então a contabilidade ou a matemática do Sr. Vereador é que está um pouco distorcida, porque as suas 3 questões transformaram-se rapidamente em 7. Mas tenho todo o gosto de responder a todas elas, deixando a 5ª questão referenciada, que é sobre os transportes escolares, para a vereadora Maria João. Vou então responder às restantes 6. Maus cheiros. A Câmara Municipal e eu própria tive efetivamente conhecimento direto através de um munícipe que me contactou diretamente, mesmo através dos meus meios de comunicação pessoais, Facebook e Messenger, pessoalmente, sobre este assunto. E, posteriormente, enviou e-mail para a Câmara Municipal e não só, dando conhecimento a outros intervenientes. De imediato, quando soube pela primeira vez, foi com surpresa. Foi com surpresa porque eu, Presidente de Câmara, não tinha presente a existência destes maus cheiros, assim, da forma como foram apresentados. Já tinha sido reportado, não pelo atual munícipe, mas já anteriormente, noutra altura, talvez o mês passado, também uma situação pontual, mesmo à noite, em que foi reportado pelo Presidente da Junta de Freguesia de Bugalhos. Na mesma hora pedi ao dirigente responsável pela exploração da hectare e aterro, que se deslocou, apesar da hora, deslocou-se ao local e quando chegou ao local não percepcionou qualquer cheiro. E esta constatação foi confirmada pelo Presidente da Junta de Bugalhos, que ficou surpreso porque cheirava e depois realmente, quando o técnico chegou ao local, já não cheirava. O que é certo é que eu, como Presidente de Câmara, mas também como Presidente do Conselho de Administração da Aquanena, solicitei aos serviços, quer à Diretora-Geral, quer a este dirigente, os devidos esclarecimentos sobre o funcionamento da hectare, do aterro, o que é que poderia estar na origem destes cheiros detectados, porque realmente não se configura uma situação normal, nem regular. Foi transmitido que estava a funcionar
estava a funcionar de forma regular e também não encontravam razão para os cheiros que faziam sentir na localidade ou nas localidades próximas. No entanto, ao receber na passada semana o e-mail, voltei a reencaminhar para a Aquanena e solicitei mais uma vez um esclarecimento por escrito e uma avaliação de toda a área que pudesse justificar esta situação referenciada. Portanto, assim que receba esta confirmação, porque aquilo que foi dito verbalmente foi que não, portanto, que o funcionamento estava a ocorrer de forma regular, não identificando o que estava ou o que tinha acontecido. Aquilo que também pedi, porque eu própria respondi ao munícipe, foi isto mesmo: estamos verdadeiramente preocupados, empenhados. Os dirigentes na ETAR transmitiram que o funcionamento era regular e aquilo que agradeço é que, quando voltar a acontecer, que na hora nos informe, e estamos com toda a frontalidade, com toda a transparência e verticalidade, verdadeiramente empenhados em conhecer, em agir, para que não consideramos de todo estas situações como algo que possamos considerar normal ou sequer que possamos nem sequer nos preocupar. Não, preocupa-nos, está a ser avaliado porque a primeira informação que nos foi dada foi que estava tudo a funcionar normalmente. O que é certo é que os cheiros têm que vir de algum lado e é isso que tem que ser identificado. No que respeita a outra matéria, que tem a ver com outra questão colocada, que tem a ver com investimentos e avaliação da própria ETAR, eu penso que é do conhecimento, já do conhecimento geral, mas se não é, passamos a explicitar. Aliás, decorreu já o primeiro trimestre de 2020 e o que está acordado e o município solicitou à Aquanena é que todos os trimestres sejam enviados relatórios de avaliação, de completa avaliação ao funcionamento da ETAR e do sistema, de uma forma geral. Estamos no final de abril, portanto esse relatório ainda não chegou, vamos reforçar, porque é um acompanhamento e uma monitorização que a Câmara Municipal exige à Aquanena. E daremos, obviamente, divulgação deste documento. Havia realmente referenciado na altura pela Austra um conjunto de investimentos discriminados, alguns investimentos, algumas ações, algumas intervenções discriminadas, que totalizavam um montante elevado realmente, mas importa clarificar, é porque não existe nenhum projeto sobre a relação de ações verificadas ou propostas na altura. E isso foi sempre algo que a Câmara Municipal transmitiu. A informação que chegava não era sequer suficiente para a Câmara se pronunciar sobre a bondade e sobre a relevância daqueles investimentos, sobre se eram aqueles investimentos, os investimentos necessários executar na ETAR. Porque de um projeto propriamente dito nunca foi apresentado. Mas, neste momento, a Aquanena tem a decorrer um plano estratégico de intervenção, de avaliação do sistema, por um lado, para perspectivar e para propor investimentos efetivamente a fazer na ETAR, com a necessária orçamentação. E é esse trabalho que está a ser executado. Portanto, quem está a executar é um trabalho que está a ser realizado com a coordenação, com a supervisão do professor Saldanha Matos, foi a sua empresa que foi contratada,
e foi o professor Saldanha Matos, porque é ele que melhor conhece o sistema, é um especialista ao nível da Europa em saneamento, já tinha feito o projeto da rede de requalificação da rede de coletores e entendeu a Aquanena e a Câmara a ser a pessoa mais qualificada para dar continuidade à avaliação do sistema, enquanto sistema, que é isso que nós pretendemos, para propor intervenções, mais intervenções a fazer, seja na rede, seja nas estações de monitorização, seja na própria ETAR. E é esse trabalho que está a decorrer, porque pretendemos executar, mas executar depois de estar devidamente validado que são estas as intervenções necessárias. E é um processo que está a ser acompanhado pela APA também. E que o grupo de trabalho criado com a Câmara, com a Aquanena, com a APA, com a Austra, com o STIC, também, obviamente, acompanha. Investimentos, tirando aquelas intervenções que vamos fazendo e têm que ser feitas, de melhoria, de manutenção, do que precisa de ser reposto na hora e que está em curso, intervenções mais estruturantes, é este trabalho que vai ser, que está em curso, ser realizado. O segundo relatório, portanto, fazemos regularmente avaliação do processo e aquilo que tenho a transmitir é que a segunda fase, o segundo relatório de evolução, a segunda reunião de acompanhamento está prevista, eu própria agendei com o professor Saldanha Matos para a próxima quarta-feira. É um trabalho que está em curso e que tem como calendarização final todo este estudo e apresentação de intervenções, de propostas de intervenções, outubro de 2020. E está articulado e é do conhecimento da APA, estes timings. Até porque está previsto e estamos a trabalhar também com a APA e com o Ministério do Ambiente, podermos enquadrar intervenções necessárias numa candidatura que participe também nas intervenções que sejam necessárias fazer. Normalmente estas candidaturas têm uma com participação 85%. É o que está em curso e ano 2020 é um ano de avaliação, de definição do estudo estratégico e de orientação para as intervenções a executar na ETAR ou noutros pontos do sistema, nomeadamente estações de monitorização. Relativamente à terceira questão, bombeiros e testes. Em articulação com a Coordenadora da Saúde Pública do Médio Tejo, em articulação com o Centro Hospitalar do Médio Tejo, em articulação com a Segurança Social, a Câmara Municipal tem realmente articulado com a rede social e com o Centro de Bem-Estar Social de Alcanena, com o Centro de Bem-Estar Social de Minde, a realização de testes, porque iniciamos estas entidades em conjunto, houve a decisão de avançar com testes aos lares de maiores dimensões. E aquilo que podemos dizer, e é importante que se diga, é que o nosso lar em Alcanena, as trabalhadoras do lar em Alcanena e do hospital em Alcanena já foram todas testadas. E a informação que tenho é que os resultados foram negativos. As trabalhadoras do Centro de Bem-Estar Social de Minde também já foram todas testadas, havendo a mesma orientação. Houve apenas dois casos em Alcanena que foram repetir por não ter sido conclusivo, mas isto costuma acontecer e, portanto, repete-se para ser resultado conclusivo. Também é comum, por vezes, acontecer. Bombeiros também já iniciaram, porque a coordenação e o Comando Distrital de Proteção Civil já também, e todas estas entidades, todos nós já determinámos que bombeiros, GNR, PSP também são agentes
são pessoas de risco na sua função e que são todos para ser testados. No quartel dos bombeiros municipais de Alcanena e no quartel dos bombeiros voluntários de Minde, os testes já tiveram início e, portanto, têm estado a ser chamados para fazer os testes. Estamos a procurar reforçar e apelar para que os restantes bombeiros, quer numa corporação, quer noutra, façam os testes, o resto dos testes que faltam, tão breve quanto possível, visto que já tiveram início. Aliás, o primeiro teste o primeiro bombeiro a fazer teste foi até, penso eu, no dia 27 de abril. Eu penso que foi no dia 27 de abril que foi o primeiro teste, foi o primeiro que se iniciaram os testes. Já se iniciaram, por isso, há 8 dias. Há cerca de uma semana que se iniciaram os testes nos bombeiros, quer em Alcanena, quer em Minde. Trabalho que está em curso e, portanto, será finalizado a curto prazo, assim espero. Considerando que a frente de combate deles, neste momento, é mesmo a doença, a Covid-19. E é para esta frente de combate que nós estamos a procurar melhor proteger os nossos bombeiros. Relativamente à quarta questão apresentada, máscaras reutilizáveis, a Câmara Municipal não tem feito outra coisa nas últimas semanas que é distribuir máscaras. Distribui máscaras pelas IPSS que a própria Câmara Municipal adquire através da CIMT, por exemplo. Distribui máscaras que têm sido até doadas por algumas empresas. Distribui às IPSS, aos bombeiros voluntários de Minde. Distribui máscaras aos seus colaboradores, aos trabalhadores. Distribui viseiras também a todos os trabalhadores. Todos os trabalhadores têm máscaras, todos os trabalhadores têm viseiras da Câmara Municipal. É um processo que está em continuidade. Efetivamente, através da comunidade intermunicipal, houve este processo de adjudicação de cerca de 120 mil viseiras que se perspectiva comecem a chegar a todos os concelhos para distribuição a partir do dia 11 de maio. São mais máscaras para distribuir. É uma campanha de sensibilização, porque vem com um folheto informativo sobre a importância de utilizar as máscaras e sobre a forma correta de utilização das máscaras. É uma campanha de sensibilização. De uma forma geral, toda a comunidade está a dar as mãos neste processo, porque temos muitas mãos solidárias a fazer máscaras comunitárias, a fazer máscaras sociais. São muitas pessoas neste processo e é isto que é o correto. A rede social está em ação e com este processo nós hoje podemos até dizer que há freguesias que já têm uma imensa cobertura de distribuição de máscaras, com esta dinâmica comunitária, que também é importante existir e ainda bem que tem existido. Por isso, é um processo em que todos somos chamados a participar. Câmara Municipal, juntas de freguesia, associações, IPSS, comunidade em geral. E só assim em rede é que este processo é valorizado. E só assim em rede é que este processo é verdadeiramente assumido como importante para todos. Não é um processo que tenha que ter uma percepção de imposição. É obrigatório nos casos, é recomendável noutros, mas as pessoas têm que o sentir com a motivação e com a responsabilização de usar, mais do que propriamente a obrigação. Isso tem sido algo que eu tenho sinalizado em todas as reuniões, que tenho valorizado imenso e que me deixa grata a todas as pessoas que estão e entidades que estão a colaborar neste processo. Portanto, não há processos fechados, há um contínuo. Até tudo isto terminar, que não sabemos quando, obviamente que há um contínuo de
de salvaguarda de equipamentos de proteção individual. Eu vou passar ao ponto seguinte e depois dou a palavra à vereadora para falar dos transportes escolares. Reposição de freguesias. Qual a posição? A posição da Câmara Municipal sobre este processo é antiga, foi sempre a mesma, nunca mudou, nem vai mudar. A Câmara Municipal sempre manifestou a sua posição de ser contra a forma como a reorganização administrativa foi feita. E manifestou-o publicamente, participou em várias ações, apresentou várias moções. Podemos fazer uma listagem de todas as iniciativas já tomadas e todas aquelas que se possam vir a tomar são para duplicar, para reforçar, para triplicar, mas estamos disponíveis para continuar a dizer, continuar a repetir a nossa posição. Aquilo que defendemos sempre é que a palavra deve ser devolvida aos órgãos executivos, aos órgãos deliberativos, ponto. São os órgãos executivos e os órgãos deliberativos, nas respectivas freguesias e na autarquia, Câmara Municipal, município, que têm uma palavra a dizer. Não sou favorável a nenhuma limitação relativamente ao número de pessoas, acho injusto, porque ser 900 e então e se tiver 899, já não é? Nem a qualquer outro tipo de critérios que são apresentados. É devolver a palavra aos órgãos executivos e deliberativos, e foi sempre isso que defendi e continuo a defender. Aquilo que sei é que o documento que saiu e foi publicitado num órgão de comunicação social na passada semana e que começou a ser divulgado não é um documento que está fechado. E, portanto, como não é um documento que está fechado, não me vou pronunciar sobre ele. Não está fechado. Foi um documento que erradamente saiu e tornou-se público. Não está fechado. Por isso, aquilo que posso dizer neste momento e nesta reunião é a nossa posição, que continua sempre a ser a mesma. E continua sempre a ser a mesma sobre a nossa opinião, como este processo devia ser encerrado, de uma vez por todas. Devolver aos órgãos estamos os dois de acordo. E deliberativos a opinião sobre este processo. Aliás, porque há opiniões até, houve reorganizações e uniões de freguesia que se fizeram do norte a sul do país e algumas têm estado a correr bem e estão perfeitamente consolidadas. Portanto, eu também não defendo uma reversão total do processo. As situações que estão consolidadas e que lá está, e que a Assembleia de Freguesia ou a Assembleia Municipal decidem continuar, não estou a ser incoerente, estou a ser coerente. A decisão é dos órgãos. E eles pronunciam-se favoravelmente. A decisão é dos órgãos. E os órgãos estão representados do voto popular. Foi sempre essa a nossa posição. Os órgãos são a representação do voto popular, portanto é isso. E continua a ser a nossa posição. Pronto, não há dúvidas sobre isso, eu sempre disse em todos os locais públicos, e não só. Relativamente à última questão, eu não tenho acompanhado isso, como devem calcular, o meu envolvimento e o trabalho tem sido imenso, não acompanhei isto. Foi-me transmitido por um elemento do gabinete de apoio e depois pela minha dirigente, para quem eu encaminhei o assunto. Houve aliás, até num dia de manhã, até penso que foi o vereador Hugo que chamou a atenção, que estava na frente à Câmara, aqui na Praça 8 de Maio, uma caixa. Ora, nós não sabíamos o que era aquela caixa. Sequer, a Câmara não foi contactada para nada. E apenas fomos confrontados com uma caixa que foi colocada frente à Câmara, em que nós não sabíamos qual era o objetivo da caixa, quem é que tinha posto a caixa, para que é que servia a caixa. Ponto. Desconhecia por completo os intervenientes, os protagonistas, os responsáveis, o objetivo. A Câmara Municipal e eu própria fomos confrontados num determinado dia de manhã com uma caixa que surgiu aqui frente à Câmara, na Praça 8 de Maio.
Quando me transmitiram, eu perguntei, então, mas que caixa é essa? Não sabemos. Quem é que a pôs? Não sabemos. Então, vamos diligenciar a retirada da caixa até haver um esclarecimento sobre o assunto, porque nós não sabemos o que é que está essa caixa aí a fazer. E ela foi retirada no princípio do desconhecimento total sobre este assunto. É um facto que ele se transformou num assunto, mas olhem, não sou eu que o transformo, porque eu tenho mais que fazer. Quando depois me informaram sobre o que é que estava em causa, ora, aí sim, com conhecimento do que estava em causa, a Presidente da Câmara realmente manifestou a opinião que não é desta forma que se pratica a solidariedade no Concelho de Alcanena. Ponto. Foi, a partir daí, quando tive conhecimento desta situação, aí sim, foi uma posição deliberada. No Concelho de Alcanena, nós tratamos as pessoas com dignidade. Não brincamos à caridadezinha. Não é alguém que vai, pela calada da noite, pôr alimentos numa caixa, sujeitar outro alguém a ir pela calada da noite, remexer numa caixa, no momento em que estão em que até há cuidados acrescidos no manuseamento de utensílios, no manuseamento de materiais, quando não estão salvaguardadas sequer condições de segurança. Então nós temos reforço de equipas, nós mantemos distanciamento para não estarmos a mexer, a manusear as mesmas coisas. E depois temos pessoas, não sabemos quem, a manusear uma caixa, a colocar alimentos, não sabemos o quê, se calhar uns que se estragam, outros que não se estragam, não sabemos, porque a Câmara Municipal nunca ia assumir uma responsabilidade de controlar uma coisa destas, que é incontrolável. Não sabemos quem põe, não sabemos o que põe e não sabemos quem lá vai depois levantar. Nós não fazemos caridade desta forma. E considero até que está posta em causa a dignidade das pessoas, sujeitar as pessoas a uma situação destas, de ter que ir às escondidas, procurar o que está dentro de uma caixa para ver se lá está alguma coisa que necessite para se alimentar. Eu recordo que a Câmara Municipal em Rede, e esta Câmara aprovou um cabaz solidário. Já faz parte da ação da Câmara Municipal há muitos anos entregar alimentos às pessoas. As famílias estão identificadas, as famílias carenciadas estão em permanente atualização. Nunca viram a Câmara Municipal divulgar lista nenhuma. Isso não é para divulgar, é para tratar com a discrição, com a seriedade, com o respeito que as pessoas e as famílias que têm dificuldades merecem. Mas as pessoas e as famílias que têm dificuldades merecem também serem apoiadas e serem apoiadas com dignidade. E este ato, do meu ponto de vista, fere o respeito da dignidade humana. Esta é a minha opinião sobre o assunto. Por isso, também nunca houve nenhuma retenção. Não, nós retiramos e, obviamente, quando as pessoas foram livres de ir buscar, não sei se já foram buscar, apenas ficou guardado. E é levantado com tudo, quer o que estava no seu interior, que eu nem sei o que é, quer a própria caixa. Também soube hoje que, em contacto com o Sr. Padre Carlos Miguel, terá autorizado a colocação da tal caixa junto à igreja. Pronto, eu apenas pedi, não se trata aqui de burocracias de espaço público, coisa nenhuma. Trata-se de, na realidade, já agora, informar a Câmara do que é que se vem por frente à Câmara. E já agora também perceber se é uma ação que a própria Câmara e a própria rede social também concorda. Não é feito assim,
Isto não se transformou de repente numa anarquia em que não se dá conhecimento de nada a ninguém. Pronto. Mas o que está aqui por princípio é este. Eu aceito todas as opiniões do mundo, sempre aceitei. Mas agradeço que aceitem também a minha. Eu não considero que seja um ato digno para promover a solidariedade. Não considero. Pelo contrário, considero que não é. Não, assim como nunca gostaria, e sempre disse que as pessoas devem ser apoiadas. Aliás, sempre foi uma frase que eu disse desde o princípio, que não houvesse ninguém no Concelho de Alcanena com fome. Porque então, só se fosse por nós não sabermos. Só se fosse por nós não sabermos. Mas o alimento e o apoio à pessoa tem que chegar de forma digna à sua própria habitação, ou então levantar nos próprios serviços. Isto sabe o que é que me faz lembrar? As pessoas irem procurar e remexer nos contentores do lixo a ver se lá está algum alimento. Acho qualquer coisa de indigno. Fazer com que seja normal as pessoas irem remexer numa caixa à procura, sem saber o que é que lá está, à procura de algum alimento para se alimentarem. A Câmara Municipal e a rede social fornecem os alimentos que sejam necessários para as pessoas. Esta é a questão de princípio. Primeiro, houve um desconhecimento do que se passou. A seguir, há uma atitude de princípio por não concordar com esta forma de promover a caridade. Relativamente ao ponto dos transportes escolares, dou a palavra à vereadora. Muito bem, Sr. Presidente, obrigado. Boa tarde a todos mais uma vez. Penso que me estão a ouvir em condições. No que respeita aos transportes, e penso que percebi a pergunta do Sr. Vereador Gabriel, no que concerne aos transportes escolares e de acordo com a orientação do Governo dia 30 para o início das aulas dos alunos do 11º e 12º ano, certo? A partir do dia 18 de maio, nós, de imediato, elaboramos portanto, um pedido ao agrupamento de escolas, porque assim é que faz sentido, e estamos a trabalhar com o agrupamento de escolas na área de educação todos os dias, solicitamos uma relação dos alunos. Portanto, nós temos uma relação, o teto máximo, que são 72 alunos, mas precisamos que o agrupamento nos valide realmente quantos alunos é que necessitam, porque pode acontecer famílias que queiram vir trazer os meninos e não os queiram utilizar o transporte escolar, nomeadamente os autocarros. Os autocarros estão obrigados a um plano de desinfecção que foi uma orientação também do Governo, neste plano de desconfinamento, e que é público e que obriga a que quem frequenta os autocarros tenha que usar máscara. Portanto, isso é um dado que é público. Nós, fazendo parte da comunidade intermunicipal do Médio Tejo, a par com todas as outras câmaras e de acordo com a consignação de verbas para os transportes ao abrigo do PAR, estamos com portanto, a gratuitidade da utilização dos transportes neste momento no nosso concelho. Nós temos uma carreira, portanto uma rede, não é? Neste momento a funcionar, mas agora, mediante o número de alunos que venham a precisar de transporte, vamos criar uma rede que faça, portanto, a recolha de todos os alunos nos locais que seja preciso, está bem? E mediante essa avaliação junto do agrupamento é que iremos fechar e depois traremos também uma informação, a reunião de Câmara a propósito pronto, desse assunto e já com os dados fechados. Mas pronto, isto foi na quinta-feira, dia 30 de abril, que tivemos estas orientações a nível do Governo e agora estamos a trabalhar para fechar. Dizer também que as verbas que estavam, portanto, da parte da rodoviária que tinha sido consagrada até dia 16 de março, os circuitos especiais, portanto, são circuitos internos aqui no Concelho de Alcanena, nomeadamente
no terminal da rodoviária para a Anastácio Gonçalves, para a escola secundária, para as AECs e tudo mais, foi tudo pago até dia 16 de março. Agora, este momento vamos avaliar e vamos ver, de acordo com as verbas que a Intermunicipal tem disponível para todas as câmaras municipais, o que é necessário. Está bem? Muito obrigada. Obrigado. Eu solicitava à Sra. Presidente, se for possível, só fazer aqui umas clarificações em relação à intervenção do vereador Gabriel, da minha parte. Mas penso que ele agora está ausente da reunião, não sei como é que pretendem dar continuidade. Estão-me a ouvir? Sim, sim, perfeitamente. Pronto. Se calhar tens de esperar, não? Sim, aguardar um bocadinho, claro. Pronto. Pronto, então, estando tudo esclarecido, passamos ao o ponto prévio. Desculpa, Desculpa, está? a Maria João estava a pedir um esclarecimento. Sim. Posso? Então, se me permite, boa tarde, Sra. Presidente, e cumprimento os restantes vereadores na sua pessoa. Eu tinha só aqui em relação à intervenção que foi feita antes da ordem do dia, portanto, em relação à ETAR, que na altura prestou o esclarecimento, a nossa preocupação vem atendendo a investimentos que já por si já tinham sido identificados como imprescindíveis para se fazer o cumprimento da licença de descarga, que neste momento está suspensa, nomeadamente em termos do tratamento no tratamento terciário, ou seja, que isso depois iria permitir que houvesse determinados valores, nomeadamente em termos de turbação e de compostos nítricos, que atingissem os valores que estavam na altura na licença. Esse valor seria à volta de 800 mil euros. Portanto, este assunto que já tem sido avaliado até pelo próprio município, que eu me lembro desde 2016, na altura estava na Assembleia Municipal, portanto, é um assunto que já foi debatido, já tinha sido, por vários estudos, identificado como uma intervenção necessária, portanto, eu estou só aqui a falar em termos de decretação secundária, por isso também o manifesto da nossa preocupação, independentemente de agora haver uma reavaliação por parte da Aquanena de todas as intervenções que são feitas no sistema, quer dizer, aquilo que nós constatamos é que realmente desde 2016, 2017 e neste momento estamos em 2020 e pelos vistos até o final de 2020 não iremos ter uma intervenção que, a não ser que caso venha a ser entendido como não sendo pertinente e que se possa então ETAR funcionar e cumprir os seus limites de descarga da licença quando esta for deixar de ser suspensa, preocupa-nos o alongamento desta situação que tinha sido identificada até pelo próprio município como sendo uma situação a melhorar. Portanto, isto era dentro do investimento e estamos só a falar na parte do tratamento, nem estou a falar do resto da devolvência. Depois, ainda em relação às máscaras, nós conhecemos que tem sido feito por parte, quer do município, quer por parte da articulação com a comunidade, um esforço, comunidade e outros órgãos, que tem sido um esforço para a distribuição de máscaras, mas esse esforço tem sido feito sobretudo no âmbito, e é o âmbito principal de intervenção, em relação às instituições, quer das instituições ligadas ao município, quer em relação às instituições privadas, que esses têm essa obrigatoriedade legal. A nossa preocupação não foi
só vocacionada para essa situação, que nós sabemos que tem sido articulada e que tem funcionado dentro dos moldes expectáveis e razoáveis, mas sim em relação às pessoas que individualmente e que estão em situação carenciada e que não têm recursos para comprar máscaras. Eu posso dizer que durante a semana passada estava numa farmácia e que a pessoa dizia que, pura e simplesmente, não tinha recursos para fazer aquisição, por exemplo, de um pacote de máscaras descartáveis a 26 euros. Portanto, é esse tipo de alvo, de comunidade mais fragilizada, que nós estávamos realmente a tentar perceber qual era a posição do município. Obrigada. Bem, eu penso que já tinha esclarecido bem o assunto. Assim, relativamente aos investimentos na ETAR, a avaliação é sobre tudo. É sobre tudo. Não havia projeto em concreto de nada. E por isso a avaliação que está em curso é sobre tudo, para perceber, porque como nunca houve projeto em concreto de nada, senão propostas no sentido de intervir no secundário ou no terciário, pronto, isso foram situações que foram faladas e efetivamente, sem projeto em concreto, havia realmente intervenções de quem, muitas vezes até de quem vendia os equipamentos que propunha a sua implementação. O que é certo é que a avaliação está a ser feita de tudo e, pelo que sei, à presente data, o projetista até não tem a certeza que passe por aí, por nenhuma intervenção, nem no secundário nem no terciário. Por isso é que é pertinente e relevante fazer-se uma avaliação, foi isso que sempre dissemos, para perceber, porque estamos a falar de muito dinheiro, para percebermos se o que vai ser feito é mesmo algo que garantidamente resolve o problema. E qual é o problema? É o melhor funcionamento da ETAR e é o cumprimento da licença de descarga. Mas também volto a repetir, é um processo que está completamente em articulação com a APA. Portanto, a APA está a acompanhar e, mais importante, está a validar e a concordar com todo o trabalho que está em curso. Pronto, entretanto, sobre as máscaras, é assim, como devem calcular, nós estamos cá atentos a todas as situações que precisam. As máscaras estão a ser difundidas, atualmente já se vendem se não vendem, vão passar a vender nos CTT, vão passar a vender nas grandes superfícies, os preços vão baixar. Também, mas o que é importante é que há pessoas que estão a fazer. Eu própria, como gesto, como atitude até de reconhecimento, eu própria tenho valorizado e eu própria tenho algumas máscaras, tenho pelo menos aí já umas 12 máscaras feitas por várias pessoas, como sinal de agradecimento e de reconhecimento até e de valorização. As próprias pessoas estão a fazer e estão a distribuir pelas famílias, pelos amigos. A Arpica tem um conjunto de pessoas a fazer, está a distribuir por todos os utentes, por todas as famílias. Por isso não há dúvidas. O nosso cabaz solidário que chega a um conjunto de famílias, como próprio as normas indicam, são alimentos e não só, é o que for. Pois, também podem ser máscaras. Portanto, tenham confiança que a ação da Câmara e da rede social tem sido exemplar e continuará a ser, fazendo chegar o que é preciso àqueles que mais precisam, mesmo que sejam máscaras. A seguir, passando então ao ponto seguinte, temos a comparticipação financeira no projeto Desenvolvimento de Sistemas de Gestão. Já agora a ata não está aqui. A ata do dia 27, Filomena? Ou é do dia 20? É do dia 20, não é? 20, sim. Pronto. A ata do dia 20 já foi verificada e pronto, já pedi para ser distribuída, será distribuída para aprovarmos na próxima semana. A do dia 20. Pois, exatamente. É a última reunião.
Aqui temos é um projeto desenvolvido pela CIMP, no âmbito do desenvolvimento de sistemas de gestão territorial do Médio Tejo e, portanto, é para deliberarmos a comparticipação do município de Alcanena a este projeto no valor de 9.118,79 €. E a despesa está devidamente enquadrada. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Para conhecimento temos os compromissos plurianuais assumidos no período de 7 de fevereiro a 7 de abril, para conhecimento. Temos para ratificação uma proposta que resulta do apoio, por um lado, o primeiro objetivo do município é a proteção às pessoas, quer sejam os nossos trabalhadores, quer sejam as pessoas em geral. E, como sabem, há a legislação que salvaguarda as faltas de trabalhadores que têm filhos menores que 12 anos, ou mesmo que sejam maiores que 12 anos, pessoas com filhos com deficiência ou necessidade de outro apoio comprovado. Este enquadramento de faltas tem uma remuneração que não corresponde a 100% do vencimento base. E nós temos 19 trabalhadores a faltar nestas condições. E por isso, aquilo que se propõe para ratificação, já houve uma proposta, é que o município pague a totalidade da remuneração a estes trabalhadores, a estas trabalhadoras que estão a faltar para apoio a filhos menores de 12 anos, pelo facto das escolas terem encerrado e pelo facto de se perspectivar que já não abram neste ano letivo, apesar de haver informação sobre a abertura das creches a 18 de maio ou a abertura do pré-escolar a 1 de junho. No âmbito deste plano de desconfinamento também está em avaliação essas reaberturas. Pronto, portanto, considerando a justificação das ausências e reportando com efeitos retroativos a 16 de março, data em que os estabelecimentos de ensino encerraram e em que os trabalhadores e as trabalhadoras tiveram realmente esta exigência adicional de ficar a tomar conta dos seus filhos menores, propõe-se, por isso, que sejam remunerados de acordo com a sua remuneração base. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. O ponto seguinte tem a ver vem para o conhecimento e tem a ver com o funcionamento dos edifícios. E pronto, algumas regras. Tudo isto sofre evolução, como devem calcular. Portanto, à medida que a situação vai evoluindo, nós também vamos ajustando e alterando os procedimentos. Mas, de uma forma geral, procurando a salvaguarda dos trabalhadores, mesmo no seu local de trabalho, com equipamentos de proteção individual, reforçando a desinfecção dos espaços, definindo os horários de atendimento. Pronto, vem aqui para conhecimento. Isto foi uma primeira fase que agora até já está desatualizada. A partir de hoje, 4 de maio, passámos a trabalhar com o horário normal de trabalho, com exceção das equipas de limpeza que trabalham em jornada contínua, e abrimos o atendimento presencial. Portanto, este despacho que aqui está referenciado tem a data de 22 de abril e tudo isto tem uma evolução muito intensa. Trabalhamos com base no imprevisível e vamos ajustando à medida que a situação vai alterando.
A informação que posso dar é que à presente data e à presente hora, não tenho informação, e normalmente quando há alteração dos casos o delegado de saúde contacta sempre e não tenho nenhum contacto até à presente data. Por isso, a situação do município é a seguinte: temos 11 casos confirmados desde o seu início, no total, desde que houve o primeiro caso de Covid-19 no nosso concelho até à presente data, totalizaram 11 casos. Destes 11 casos, há 8 recuperados. Temos 8 recuperados. Depois dos 11 casos, tivemos 2 óbitos, infelizmente. Mais uma vez, lamento, em nome da Câmara Municipal. Resta um caso ativo que reside em Lisboa e tem residência oficial no concelho. O concelho de Alcanena, à presente data, tem um caso ativo que não reside no concelho, que está a residir em Lisboa. Por isso é a nossa situação à presente data, que espero que assim continue, e faço mais uma vez o apelo. Nós estamos a reforçar continuamente o apelo do distanciamento social, das regras de higienização, agora do uso das máscaras, para continuarmos nesta boa trajetória. Ponto seguinte, temos a subunidade de gestão financeira, patrimonial e controle orçamental, tudo para conhecimento. Tudo para conhecimento. Nomeadamente o resumo diário de tesouraria, que já foi distribuído. Depois, a Divisão de Desenvolvimento Humano e Social, dou a palavra à vereadora para fazer o ponto de situação aqui da situação em que o município está a fazer empréstimo de computadores. E depois temos uma informação, é para ratificação, aliás, é porque é uma cedência de património, não é? É uma cedência deste equipamento. Dou a palavra à vereadora. Maria João. Muito bem, obrigado, Sr. Presidente. Bem, isto desde a primeira hora, desde que foi decretado, portanto, esta pandemia e a necessidade de apoiarmos as nossas escolas a partir do dia 16 de março, foi feita logo diversas informações e pontos de situação, até junto do agrupamento, para percebermos a ordem de grandeza do número de alunos que tínhamos a necessitar de cedência de computadores. Como se porventura estão lembrados, nós no ano passado fizemos a aquisição através do projeto do PEDIM, da promoção do sucesso escolar, de 48 computadores. Esses 48 computadores foram 24 para o primeiro ciclo e 24 para o jardim de infância. E foi logo com esse lote de computadores que avançamos para as primeiras necessidades. Alguns deles estavam a necessitar de alguma intervenção, de alguma verificação por parte dos nossos serviços técnicos, mas de imediato entregamos logo 27 computadores. Depois, já no âmbito do PEDIM 2, portanto um novo acesso que a Câmara Municipal, assim como todos os outros municípios, através da Comunidade Intermunicipal, tiveram, a Comunidade Intermunicipal fez, portanto, um concurso em que promoveu a aquisição de 750 computadores, que coube à Câmara Municipal de Alcanena 48 computadores de uma determinada gama e mais 12 de uma gama, portanto, com uma velocidade de processamento um pouco mais baixa, mas, portanto, coube-nos 60 computadores. São esses computadores que foram entregues agora no final desta semana que passou, e são computadores que já foram preparados, computadores com mochila e com rato, que foram já preparados e que estão, portanto, a aguardar o router, porque nós, quando fizemos o levantamento do número de alunos com o agrupamento, aliás, é o agrupamento, as professoras titulares de turma do primeiro ciclo e os professores, os diretores de turma do segundo, terceiro ciclo secundário e profissional, que nos fazem chegar os alunos que têm essas necessidades. E quando reportamos e fazemos a triagem de todos, fazemos a avaliação daqueles que precisam de computador, daqueles que precisam só de internet e aqueles que precisam de computador e internet.
Pronto, foi esta a avaliação que fizemos e temos um levantamento de 111 alunos neste momento. Todos os dias, também tenho que dizer isto, todos os dias chegam novos pedidos de 1, 2, 3 alunos. Sei que hoje já chegou uma nova listagem, porque compreendemos perfeitamente que a realidade familiar e de acordo com as necessidades de aprendizagem à distância que acontecem hoje em dia, que os alunos, porventura, vão-se preocupando cada vez mais. Há também acessos que tinham que, se calhar, entretanto, deixaram de estar em condições. Pronto, isto para dizer que, de acordo com a informação que temos e que vem presente a reunião de Câmara, são 111 alunos à data desta informação. E 39 deles sem internet, que foi uma aquisição que a Câmara Municipal fez de 40 routers para disponibilizar. Portanto, os routers chegaram hoje e agora vão ser preparados e vão ser incluídos juntamente com estes computadores que faltam, 67 que faltam entregar, e de acordo com uma rede de distribuição de refeições que temos a acontecer todos os dias e de cabazes solidários que temos a acontecer todos os dias, vamos fazer a entrega às famílias nas mais diversas freguesias. Pronto, então... Sim, Presidente, penso que se houver alguma necessidade de esclarecimento, mas penso que é este o ponto da situação, em relação à cedência aos nossos alunos desde o primeiro ciclo, segundo, terceiro, secundário e profissional. Alguma dúvida? Vão colocar à votação para ratificação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Informação sobre o fornecimento de refeições a alunos com agregados familiares mais carenciados. Portanto, para nós uma família mais carenciada é acompanhada na sua integridade e na sua globalidade. E, portanto, quer seja com alimentos, quer seja com computadores, quer seja com o apoio na habitação, quer seja com máscaras, é na sua globalidade, de acordo com o apoio que a família, é uma família referenciada e é referenciada para o que for necessário apoiar. Neste caso, temos também este levantamento e estamos a fornecer refeições. Também dou a palavra à vereadora. Sim, este também foi um contributo e como teve especial atenção por parte da área da educação e que também, junto do agrupamento de escolas, começamos logo a trabalhar para que nos fizessem chegar, apesar de nós, em relação ao município... Eu peço desculpa, estou a ouvir mal. Deixa de ouvir em perfeitas condições a vereadora Maria João Gomes. João, é melhor repetir. Sim, peço desculpa. Voltando atrás, portanto, dizer que a par também com a questão dos computadores, também começamos logo a trabalhar neste fornecimento de refeições aos alunos e fizemos um varrimento de acordo com o que nos era referenciado, não só pelo agrupamento, mas também pela realidade que nós conhecemos. Como sabem, a Câmara Municipal acompanha os alunos do pré-escolar e do primeiro ciclo, portanto, fizemos uma consulta às famílias, disponibilizamos contactos, falamos com professoras do primeiro ciclo, educadoras, com as nossas assistentes operacionais e fizemos uma referenciação logo de um número de alunos que necessitavam. Houve famílias, inclusive, que têm suporte familiar e que têm escalão A ou escalão B e que nos disseram em diferentes datas, não é? Como sabem, isto é um levantamento que requer um acompanhamento diário, mas que nos referenciaram que à data do contacto que não necessitavam, mas sempre disponíveis nós para receber, sempre que fosse necessário, o seu contacto ou pelo menos através de um contacto também nosso e que pudéssemos incluir
novamente quem nos tivesse dito em primeira mão que não necessitava. À data desta informação tínhamos referenciadas 59 famílias, portanto crianças, que necessitavam desse apoio de refeições. Neste momento, à data de hoje, já temos 72. São 72 crianças e jovens que estamos a acompanhar. Criamos uma rede diária com 2 pontos de entrega pela empresa Unicef, que é a empresa que faz o fornecimento das refeições, contratada pela Câmara Municipal, e, portanto, criamos em outras freguesias, sem ser em Alcanena e Minde, criamos uma rede com a nossa entrega com técnicos da Câmara Municipal. Nós temos também a trabalhar connosco e também muito atentas a esta questão do apoio das refeições, as juntas de freguesia. Portanto, as juntas de freguesias também estão atentas, também são um parceiro, nomeadamente na Serra de Santo António fizemos uma partilha da informação com a junta de freguesia que se disponibilizou também, portanto, a adquirirmos as refeições na Serra e a fazer a entrega por parte da junta de freguesia, a entrega na Serra de Santo António. Posso-vos dizer que neste momento temos em Alcanena 35 crianças a serem apoiadas, em Minde, na freguesia de Minde, portanto 16 em Minde e uma no Covão, Serra de Santo António 4, Espinheiro 1 e aqui no Espinheiro, não através da nossa empresa Unicef, mas com o apoio que já tínhamos e que temos mantido ao longo destes anos com o Centro de Bem-Estar do Espinheiro. Portanto, é uma criança que o Centro de Bem-Estar está a fornecer e que nós temos plafond para isso e que está a fornecer esta refeição. Casal de Saramago temos 4 crianças, no Malhoto 3, Vila Moreira 3, Moitas Vendas 3 e Raposeira 2. Esta presente informação também, além de dar conhecimento a todos dos números que já identificamos das famílias, propõe a isenção da metade do valor do escalão B, ou seja, o escalão A já tinha as refeições pagas, o escalão B as famílias pagavam metade, portanto, e a nossa proposta vai no sentido de isentarmos as famílias do pagamento desse valor que era imputado à família. E também da isenção dos casos de alunos não subsidiados, mas que, ao serem avaliados socialmente, neste momento e nesta situação excepcional, se venham a manifestar e que venham realmente socialmente a serem avaliados como necessitados e como tal, propomos também a isenção nesses casos. Está bem? Portanto, a informação vai no sentido da votação de isenção de metade do escalão B, que era metade à família, e nos casos que são avaliados socialmente não subsidiados, mas que venham a precisar também deste apoio. E também, já agora, aproveitamos também esta informação para a votação do período de pagamento, da data limite de pagamento das famílias do pagamento dos almoços que acontecia, ou que foi o fornecimento de 1 a 13 de março e que supostamente seria até dia 22 de abril, estendermos esta possibilidade de pagamento até ao dia 7 de junho. Alguma dúvida? Coloque então à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto seguinte, temos o nosso plano de contingência social, que é um documento que sintetiza a ação dos vários parceiros, a ação da rede social, neste período de exceção, em que todos têm, Câmara, IPSS, juntas de freguesia, têm o seu plano de contingência em permanente atualização. Temos as medidas que têm sido adotadas por
todos e cada um, aqui também espelhadas, quer das linhas de apoio, quer de apoio geral e apoio até psicológico, apoio emocional, também foi criada uma linha. O mantermos os nossos apoios, quer do Cabaz Bebé Feliz, quer o Infância Feliz, quer o Sénior, quer agora o Cabaz Solidário, com entrega no domicílio, assegurado com entrega no domicílio para completa proteção de todos, evitando deslocações e mantendo o devido distanciamento, com equipamentos de proteção individual. Portanto, há tudo. Os contactos telefónicos para os agregados familiares sinalizados sem família de retaguarda, são feitos e têm sido feitos contactos telefónicos regulares para saber como está, para saber o que precisa. Temos mantido ao nível desportivo e ao nível cultural, obviamente isto depende também da criatividade, da capacidade de inovar, de apresentar atividades que mesmo online podem chegar à casa das pessoas para assistirem, se for de dimensão cultural, e para praticarem, se forem de dimensão desportiva. Portanto, saudando o trabalho de todos os colaboradores, de todos os trabalhadores da Câmara Municipal, que nas várias áreas se têm mantido bastante ativos em todas as áreas. E, portanto, estão aqui, está depois também mais explicitado algumas ações em concreto de cada entidade que integra a rede social, com particular destaque, obviamente, para as IPSS, para a área da saúde, para as juntas de freguesia, também o apoio, os espaços de acolhimento, de apoio, de isolamento, caso seja necessário, também estão aqui referenciados. E pronto, há aqui, sinteticamente, estão aqui, está o documento aqui apresentado, também com algumas informações que têm circulado, nomeadamente contactos, divulgações várias, informações várias, espelha. Também está a ser distribuído por todas as pessoas para reforçar este tipo de medidas que têm sido implementadas, mas e que se vão manter, porque estas medidas vão se manter e não sabemos durante quanto tempo. Apenas posso dizer à presente data que são medidas que foram implementadas e são medidas que estão a ser mantidas e que se vão manter e até quando vamos avaliando em permanência. Quem vota contra? Se me permite fazer só uma intervenção, Sr. Presidente. Pronto, em relação a este documento em si, nós vimos que ele realmente é muito dentro das linhas gerais dos documentos emitidos pela DGS, portanto sendo no fundo quase uma chapa 5 em termos das linhas orientadoras. No entanto, há aqui algumas situações que nós pensamos que seria pertinente, e sendo um documento que está sujeito naturalmente também a atualizações, que era haver alguma informação mais detalhada, nomeadamente no que diz respeito às informações sobre as instituições sociais do Conselho. Porque, por exemplo, na página 13 do documento, corresponderá em PDF à página 16, nós não conseguimos ter uma leitura em relação às instituições que estão ali referenciadas, realmente qual é o número de utentes em que elas fazem essa prestação de apoio. Há umas que respondem, outras que não. Dentro desses utentes, quais são exatamente, se isto corresponde a serviços que foram fechados por causa portanto, dos planos do estado de emergência ou planos de contingência da Covid, também não está nada discriminado.
Em relação aos dados, também nem todos os interlocutores têm aqui os seus dados de contacto, portanto está o responsável, mas realmente não existe essa disponibilização de dados. E ainda, para além das informações que constam aqui, que o município tem vindo a desencadear e que ela na realidade estão aqui todas praticamente elencadas, nas medidas, ou seja, nas medidas tomadas, também há algumas que não se percebe bem se são medidas que serão intenções, como por exemplo a aquisição de camas e colchões, que são medidas que serão eventualmente previstas, ou se já foram, ou por exemplo como é que é feita a distribuição dos donativos que vêm da Regional de Mercadorias, também não se percebe muito bem como é que é feito o encaminhamento e a triagem, portanto são aqui uma série de pontos que no nosso entender poderiam estar mais explícitos. Portanto, não se consegue fazer uma leitura direta e extrair daí conclusões. De qualquer forma, se foi aprovado pelo CLAS, portanto, essas instituições devem achar que o documento estará em condições de fatal. É só, obrigada. Sim, portanto, o documento foi enviado para todas as entidades, até precisamente para elas próprias validarem dados que eu acredito que à presente data também já possam estar vertidos no documento final. Não quisemos condicionar a apresentação do documento a um ou outro contacto que tenha faltado ou a um outro número de utentes que não esteja aqui referenciado. Acredito que à presente data até já possa estar e por isso o documento foi aprovado, porque na sua globalidade o que importa são sobretudo as medidas e o trabalho desenvolvido e que está em curso de desenvolver, as orientações e sobretudo a partilha e a articulação que este plano de contingência social evidencia entre todos os parceiros. E, portanto, com estas questões de pormenor, que é referenciar o número de utente que possa estar em falta ou algum número de contacto, até porque eu tenho dúvidas até sobre a divulgação dos contactos, muito sinceramente, neste documento, tendo em conta o Regulamento Geral de Proteção de Dados. Porque nós temos os contactos das pessoas, mas daí a divulgar, tenho dúvidas até. Por isso, sim, deverá estar, são questões pormenor, mas foi aprovado pelo CLAS, sim, por unanimidade, porque todos eles se revêem no que está, e revêem e têm acompanhado. No que respeita à primeira linha de acolhimento e às estruturas de isolamento ou de acolhimento, a primeira linha foi selecionada pela Segurança Social e foi a Segurança Social que no Conselho de Alcanena, como primeira linha, identificou o Centro de Bem-Estar Social do Espinheiro. E porquê? Porque os centros de bem-estar, porque as CPSS, que normalmente funcionam apenas com centro de convívio e apoio domiciliário, obviamente fecharam as salas de convívio e ficaram a prestar só o apoio domiciliário. As suas instalações estão fechadas, não têm, como se compreende, não são frequentadas, não têm sido frequentadas pelos seus utentes. Prestam unicamente apoio domiciliário. Quem está unicamente a prestar apoio domiciliário? A ABC em Alcanena, a Casinha em Monsanto, o Espinheiro, o Centro de Bem-Estar Social do Espinheiro, a IGIL na Louriceira e há sim em Vila Moreira. Portanto, nenhuma funciona como centro de convívio. Os seus utentes estão a ser apoiados em apoio domiciliário. E por isso, aliás, nós, a Câmara Municipal, até apoiámos aqui as instalações sanitárias no Centro de Bem-Estar Social do Espinheiro, por ter sido referenciado como primeira linha pela Segurança Social. As instalações já foram melhoradas e será um apoio que virá à próxima reunião de Câmara. Depois, como segunda linha, caso haja necessidade, nós temos em todas as freguesias identificado casos, situações que podem ser utilizadas, mas isso está no plano operacional municipal.
está no plano operacional municipal. Caso seja necessário avançar com estruturas que até já existem, estão criadas e estão montadas. Mas, em caso de um cenário de maior extensão, de maior dimensão, com mais pessoas, isto decorre também do POM, e nomeadamente se fosse preciso deslocalizar utentes de lares, tem sido a preocupação em todo o país, foram criadas estas 3 estruturas. Portanto, temos o hotel Eurosol, que foi contactado e disponibilizou-se para o efeito, mas também montámos no pavilhão desportivo em Minde, o salão paroquial em Alcanena e a Casa do Povo do Malhô, para servir como a norte, na sede do Conselho e a sul, como possibilidade de apoio. Se bem que o salão paroquial de Alcanena está referenciado como primeira linha para caso de deslocalização, acolhimento de bombeiros, se caso seja necessário. As camas, o município, isso até pensei que já tivesse vindo a reunião de Câmara, porque isso tem também sido divulgado, o município comprou 100 camas, 100 estrados, 100 colchões, almofadas, houve uma empresa que doou atoalhados, lençóis, a Câmara Municipal também comprou cobertores, mas como reforço temos também a cedência através de bancos de mais algumas camas que estão de reserva em caso de necessidade. Mas temos montadas estruturas próprias, adquiridas pela própria Câmara. Tudo o que está no pavilhão desportivo de Minde e no salão paroquial de Alcanena são estruturas próprias da Câmara Municipal. Pronto, entretanto estão aqui, são medidas que muitas delas foram criadas e avançamos com a doença que estamos a enfrentar e com o contágio que este vírus origina. Pronto, coloco então o documento à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Piscinas Municipais de Alcanena e Minde, vinhetas mensais do cartão do utente. Dou a palavra ao vereador Hugo. Muito boa tarde, muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, a informação que consta para a reunião de Câmara para ser alvo de deliberação tem a ver naturalmente com uma das outras medidas que o Covid obrigou a tomar, que foi o encerramento das piscinas municipais, quer de Alcanena, quer de Minde, e fazer face aos utentes que já haviam pago a mensalidade da vinheta das piscinas, ou seja, há várias formas de pagamento, ou diário, ou neste caso mensal. A informação que trazemos à reunião de Câmara tem a ver com os 49 utilizadores que pagaram a totalidade da mensalidade de março, apenas podendo usufruir das 2 primeiras semanas do mês de março, considerando que depois, na segunda quinzena de março, as piscinas ficaram encerradas. As pessoas também foram contactadas neste sentido e muitas delas apenas vendo o interesse de poder apenas na próxima época desportiva voltar a utilizar as piscinas, ou algumas nem sequer poderem depois voltar a usar, então aquilo que se considerou mais correto para ficar com este balanço completamente limpo foi proceder-se à devolução dos 50% do valor pago em relação à anuidade de março e que corresponde, grosso modo, num valor a rondar os 5,98 € para cada um destes 49 utilizadores. Então, o que se traz à reunião de Câmara é poder ser deliberada efetivamente a devolução de 50% do valor da mensalidade de março da piscina municipal de Alcanena e da piscina municipal de Minde. Sr. Presidente, se houver mais alguma dúvida, estou naturalmente à disposição. Coloco à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Divisão de Cultura, Turismo e Valorização do Património não tem nada, mas dou a informação que a Biblioteca reabre hoje com medidas e com o seu próprio plano de contingência, de acordo com o plano de desconfinamento em curso. DP Gomes.
DPGOM temos o auto de reinício dos trabalhos. Estarão recordados que houve um auto de suspensão que foi assinado e teve efeitos retroativos à data de 20 de março e também retomaram os trabalhos no dia 20 de abril, portanto houve um mês de suspensão. É para ratificação, porque temos o auto de reinício dos trabalhos, no dia 20 de abril, para a reabilitação e substituição de troços da conduta adutora Alviela Monsanto. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Temos a seguir, para ratificação, temos a empresa Tuelta, que é a empresa responsável pela empreitada da construção da própria rede de saneamento de águas residuais do Povão de Coelho e Val Alto e que pede a substituição do diretor de obra. Solicitou a alteração do diretor da obra e representante da entidade na empreitada, deixando de ser exercido pelo engenheiro Hugo Monteiro, que cessou funções na empresa a partir do dia 30 de abril, e em sua substituição é proposto o engenheiro Nuno Assunção, com início de funções a 1 de maio. Tem qualificação adequada e, por isso, reúne condições, de acordo com a informação técnica, para que a Câmara Municipal aceite esta substituição, esta alteração. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Dar nota que esta, por opção da Tuelta, portanto havia um subempreiteiro na obra, a empresa Dreamfields, mas por decisão do empreiteiro, pelo menos à presente data, houve a opção de desenvolver os trabalhos e de planear os trabalhos com recursos próprios ao nível de equipamentos, de maquinaria, de viaturas, com recursos humanos próprios, que também está a deslocalizar para a obra, e nesta fase foi uma decisão do empreiteiro prescindir deste subempreiteiro. É uma decisão que cabe ao empreiteiro e que, portanto, à Câmara Municipal importa que a obra retome de uma vez por todas um planeamento que leve à sua boa execução ainda no ano 2020. Não sei se já tinha colocado à votação. Já. Já, pronto. Ponto 5.3, projeto do parque de estacionamento da Praia Fluvial. Também, como sabem, está em curso a requalificação do parque de estacionamento para servir de apoio à Praia Fluvial. O estacionamento tem sido, ao longo dos anos, um problema também no acesso àquele complexo, a toda aquela área. Tem sido utilizado um terreno que fica próximo da praia, mas que não está preparado para o efeito, é utilizado pelas pessoas, tendo em conta as suas características naturais. O que se pretende é mesmo requalificar o espaço, marcar lugares de estacionamento, quer para veículos ligeiros, quer para pessoas com mobilidade reduzida, quer para autocarros, ou seja, definir lugares de estacionamento e definir circulação neste espaço para disciplinar esta circulação. O próprio parque de estacionamento terá depois ligação direta a um passadiço
que é outro projeto também em curso, complementar a este, e que vai levar a uma ligação direta das pessoas, deslocando-se deste parque, para terem acesso direto à própria praia. Ora, como este projeto carece de pareceres de várias entidades, é pedido pela DRAP, penso eu, a DRAP, estava agora aqui a confirmar, mas penso que é a DRAP, que solicita o reconhecimento do interesse público, uma declaração de interesse público municipal que será emitida pela Assembleia Municipal e por isso se propõe, após votação, que este projeto seja remetido à Assembleia Municipal para deliberação também. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. A empreitada seguinte tem a ver com... exatamente, execução das obras de saneamento, aliás, olha, até em termos de organização tinha ficado bem um logo a seguir ao outro. Como é a Tuelta, que também é a empresa que tem a empreitada da execução da rede de saneamento de águas residuais no Carvalheiro, solicita também a substituição do diretor de obra, que ficará o mesmo, não obstante a informação não nomear esse mesmo diretor, mas trata-se efetivamente do mesmo engenheiro Nuno Assunção, para ficar também como diretor desta obra. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. O ponto seguinte, temos um segundo adicional ao contrato administrativo da empreitada Centro Escolar de Alcanena, para deliberação. Como sabem, a obra está a decorrer e temos aqui uma informação que enquadra, que justifica, que estima, portanto, que orçamenta todo um conjunto de trabalhos a mais, ou de erros e omissões, ou trabalhos a menos, portanto, que é o que configura enquadramento no âmbito de um contrato adicional, e que neste caso é o segundo. Portanto, está aqui referenciado, foi validado e também foi acompanhado, obviamente, Câmara Municipal e fiscalização. Temos um valor total de trabalhos a menos de 6.958,77 €, um total de suprimento de erros e omissões no valor de 18.280,78 € e um valor total de trabalhos a mais de 186.737,87 €. Por isso, a proposta é precisamente para aprovarmos os trabalhos a menos, no valor que acabei de referenciar, e também que seja, obviamente, com estar despesa assegurada, este segundo adicional no valor total de 205.018,65 €, valores ao qual acrescem IVA. Por isso, está aqui espelhado, é um total de trabalhos a mais e trabalhos a menos, estes 205.018,65 €, é retirado o valor dos trabalhos a menos, os 6.958,77 €, e há um valor global deste segundo contrato de 198.059,88 €.
Não sei se há alguma dúvida, isto é um processo grande, que está aqui devidamente justificado, e nomeadamente por relatórios da própria fiscalização, carece de aprovação e de ser remetido também ao Tribunal de Contas para parecer. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. No ponto 7. No ponto 7 temos a doação de materiais aos bombeiros voluntários de Minde. Na próxima reunião teremos também informação sobre o total de equipamento já distribuído. À medida que vamos tendo equipamento, vamos distribuindo, obviamente, como é compreensível. Agora, nesta entrega, foram doados 20 fatos descartáveis, 50 máscaras cirúrgicas, 154 máscaras FFP2, 6 óculos de proteção e 100 cobre-sapatos, que era o material que os bombeiros voluntários de Minde estavam mais a precisar. Para ratificação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. No ponto seguinte, temos uma informação sobre o serviço solicitado pelo município de Torres Novas aos bombeiros municipais de Alcanena, por ocasião de uma evacuação do lar em Pedrógão, concelho de Torres Novas, e no dia 10 de abril foi solicitado o apoio aos bombeiros de Alcanena para apoiarem nessa deslocalização. Aquilo que se propõe é que haja uma isenção do pagamento desta fatura, que se considere que este serviço foi um apoio que o próprio município e os próprios bombeiros deram ao lar e ao município de Torres Novas. No exemplo da rede que, obviamente, e da solidariedade que nós também temos que ter ao nível municipal e institucional. A minha questão aqui, neste processo, era só questionar, o serviço foi pedido diretamente pelo Serviço Municipal de Proteção Civil de Torres Novas ou foi pedido pelo CDOS? Pelo CDOS, sim. Okay. Pronto, é que no ofício está uma coisa e já estou a perceber. Já estou a perceber. Pronto, a informação está correta, foi acionado, foi mesmo pelo CDOS. Já percebi o procedimento. Sim. Pronto, ok. Depois, a última informação foi um transporte em ambulância. Isto também foi um caso que nós tivemos confirmado, não o senhor, mas a sua esposa, mas o senhor ficou em isolamento, depois foi também fazer o teste e pronto. E há estas situações de foi fazer, depois a deslocação já foi solicitado, o hospital já não se responsabilizava pelo pagamento do transporte de retorno e é para considerar, para a Câmara Municipal também, isentar este pagamento, considerando esta isenção também excepcional no âmbito do contexto em que vivemos, como apoio a este agregado familiar. Quem vota contra? Quem se abstém? Senhora Presidente, não pôs em votação o 7.2. Ah, não? Não. Então, o 7.3, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. 7.2, que é o para a evacuação do lar do Pedrógão. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Dou a palavra à Filomena para ler a minuta. Ponto 2, desenvolvimento organizacional e gestão financeira e patrimonial. Foi aprovado por unanimidade a comparticipação financeira do projeto Desenvolvimento de Sistemas de Gestão Territorial do Médio Tejo. Foi tomado conhecimento da Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso.
foi ratificado as medidas de apoio à família no âmbito das faltas de assistência à família por suspensão da atividade letiva. Foi tomado conhecimento do reforço das medidas referentes ao período de funcionamento dos edifícios municipais. Foi tomado conhecimento de todos os pontos constantes na subunidade de gestão financeira, patrimonial e controle orçamental. Foram aprovados por unanimidade o empréstimo de computadores a famílias que o tenham requerido. Foi aprovado por unanimidade a proposta de fornecimento de refeições a alunos agregados a famílias carenciadas. Foi aprovado por unanimidade o plano de contingência social do município de Alcanena e aprovado por unanimidade as vinhetas mensais, a devolução das vinhetas mensais do cartão do utente relativamente às piscinas municipais de Alcanena e de Minde. Foram aprovados todos os pontos constantes da divisão de desenvolvimento, de planeamento e gestão de obras municipais, nomeadamente foi ratificado o auto-reinício de trabalhos da empreitada de reabilitação e substituição dos troços da conduta à doutora Alviela Monsanto. Foi ratificado o pedido de substituição do diretor da obra da rede de saneamento de águas residuais de Ponte Coelho e Val Alto. Foi aprovado por unanimidade a declaração de interesse público municipal do projeto do Parque de Estacionamento da Praia Fluvial. Foi ratificado a substituição do diretor de obra da execução das redes de saneamento residuais do Carvalheiro. Foi aprovado por unanimidade o segundo adicional ao contrato administrativo da empreitada do Centro Escolar de Alcanena. No Serviço Municipal de Proteção Civil foram aprovados por unanimidade a doação de materiais de proteção individual à Associação dos Bombeiros Voluntários de Minde e foi aprovada a isenção do serviço solicitado pelo Serviço Municipal de Proteção Civil de Torres Novas e também a isenção de um transporte em ambulância para efetuar teste de Covid no Hospital de Abrantes. Sim, obrigada, Filomena. Então, colocar a minuta da votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Portanto, terminamos reforçando e salientando que no próximo dia 8 de maio o Concelho de Alcanena assinala o 106º aniversário, tendo as cerimónias conforme já foram previamente combinadas com o Executivo e que se encontram divulgadas. Portanto, às 10 horas o içar da bandeira, sem público, portanto o Executivo que entender estar presente está, os membros do Executivo, da Câmara Municipal. A bandeira será hasteada pelo Presidente da Assembleia, Presidente da Câmara, Presidente da União de Freguesias. Haverá a deposição de uma coroa de flores aqui junto ao monumento dos fundadores, uma homenagem aos autarcas já falecidos. Portanto, tenciono lançar também a colaboração das juntas de freguesia, se entenderem também às 10 horas hastear a bandeira e se entenderem também fazer alguma homenagem a autarcas falecidos nas respectivas freguesias. Portanto, é uma proposta que tenciono fazer também. E temos a sessão solene às 16 horas. A sessão solene às 16 horas, tendo em conta que já houve indicação de todos os presentes. Neste dia, também em ato simbólico, tenciono fazer um agradecimento simbólico junto das 7 PSS do nosso Concelho e junto das 2 corporações de bombeiros do nosso Concelho. Não, era só para confirmar aquilo que já tinha dito na última reunião. Estarei presente de manhã, quero no hastear da bandeira e depois também na homenagem aos fundadores e na homenagem aos autarcas. Depois à tarde, na sessão solene, não estarei pelas razões que já foram explicitadas e pronto, como se trata de um espaço fechado e tudo mais, para contribuir para a contenção também de pessoas no espaço. A sessão solene é gravada em direto, replicada pela TV Minde e será depois divulgada por todos.
O auditório é um cineteatro, o auditório do cineteatro, que tem uma área que comporta o número de pessoas que estarão presentes na cerimónia, que efetivamente se limita aos representantes e ao mínimo dos membros do executivo que pretendam estar presentes. Então, não havendo mais nenhuma questão, uma boa tarde a todos e muita saúde, e até à próxima reunião, que será no dia 18 de maio, ainda por videoconferência. Muito boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde.